Sofre, pois, comigo. Que Deus abençoe a todos, meus amados e queridos amigos e irmãos. Quem gostaria de ter um convite deste? Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Cristo, meu mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer. Agora, meus irmãos, quem estava falando isso não era um filósofo, não. Aquele que falava, mas não tinha experiência do que estava falando. Quem falou isso para Timóteo foi o apóstolo São Paulo. E ele falou aquilo de uma forma e de coisas que ele viveu na carne. Porque se teve um apóstolo, se teve um homem que foi experimentado nos sofrimentos, foi ele. E eu tenho certeza absoluta que todos nós, começando por mim, nós nem sequer, você, minha irmã, que está passando por sofrimentos, dificuldades, eu quero ler aqui alguns sofrimentos do apóstolo São Paulo, e você vai comparar o seu sofrimento com os dele. Você vai ver que seu sofrimento não é nem sofrimento. É apenas uma coisinha leve de nada, em relação ao que o apóstolo São Paulo passou. E eu tomo esse convite, esta escritura, não só para Timóteo, mas para todos nós. Vamos sofrer os sofrimentos de Cristo, irmãos, para que então possamos reinar com Ele. Leiamos aqui em 2 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 20. Pois sois sofredores? Você sofre muito, meu irmão, minha irmã? Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado digo como se nós fôssemos fracos, mas do que qualquer tem ousadia, com insensatez falo. Também eu tenho ousadia. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, alguém aí já foi açoitado? Mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não abrase? Se convém gloriar-me, gloriarei-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza.
O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sob Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem, e fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das mãos. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Aí ele começa o capítulo 12, a visão celestial. Então, quem quer sofrer as aflições como bom soldado? Meus irmãos, tudo que nós estamos passando, se você abrir as Sagradas Escrituras, você vai encontrar palavras de conforto, de consolo. Você vai saber que em relação a estes grandes heróis da fé, abra sua Bíblia em Hebreus 11, você vai ver de fato que a sua tribulação, que o seu sofrimento é leve, muito leve e momentâneo em relação aos sofrimentos que esse grande apóstolo São Paulo passou. Sofre, pois, comigo, sofra com Cristo. Se você sofrer com Cristo, com a palavra, com Ele também você reinará. Que Deus te ajuda, que Deus te abençoe, que Deus te dê consolo e conforto, para que você possa ter força, fé, para suportar as aflições e os sofrimentos como bom soldado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.